Já pensou 50 anos aí a pessoa ter que conviver com esse perrengue todo, né? Com essas alergias e tudo mais. Enfim, para a gente bater um papo, ampliar aqui essa discussão, nós recebemos aqui no estúdio do nosso Balanço Geral a doutora Priscila Cus. Ela é médica oftalmologista, atende aqui em Cascavel, pacientes de toda a nossa região. E ela vem para ajudar a gente a entender toda a dificuldade daqueles que já têm uma sensibilidade maior nos olhos a encarar esse período do ano. O povo sofre demais, né, doutora Priscila? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui e quero desejar boa tarde também a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Muita gente e o povo, meu Deus, eu sofro com isso, os meus olhos lacrimejam, coçam, ficam vermelhos. Isso é uma característica de regiões como a nossa, doutora? Principalmente a nossa região, né? A gente fala que geralmente a conjuntivite alérgica, o que acontece, né? Nós temos alguns tipos de conjuntivite, mas a conjuntivite alérgica ela pode ser perene, né? Por causa de pelo, pó, mas associada como é que se diz? A alérgica, né? Os IPs que estão aí na cidade, né? E que faz a gente sofrer bastante, além da agricultura, né? Nós somos uma região agrícola e o pólen do milho também faz o cascavelense sofrer bastante. E por isso a gente tem lá a Cascavel, uma das cidades do nosso estado, assim, com essa característica, onde as pessoas, a incidência de dificuldades, né? De coceira, de alergia, aumenta. Agora, como prevenir isso tudo? Porque nós vimos, tem vários medicamentos, tem várias formas, ali faz uma compressinha e tudo mais. Mas tem como prevenir isso? Aquele que já sofre com alergia não tem como escapar? É um pouquinho mais difícil, mas existem algumas dicas que a gente pode dar para todo mundo para tentar evitar, né, ou diminuir esses sintomas, até porque coceira no olho, que é a principal característica da conjuntivite alérgica, ela pode causar ceratocone e, em casos muito graves, descolamento de retina. Ceratocone é quando a córnea ela vem para frente. Causa um astigmatismo elevado, de tanto que você muda a curvatura da córnea. Olha, o gesto contínuo ali que você faz com muita frequência pode causar isso e, obviamente, que vai dificultar a sua visão. Exatamente. Mas aqui o que a gente pode fazer, né? Compressas geladas, pingar lubrificante. Geralmente eu falo para os meus pacientes, coloca dentro da geladeira, porque alivia bastante. Você pode fazer as compressas geladas ou até aquelas máscaras em gel, geladinhas que você coloca para aliviar, já deixa ajuda bastante. Ali, ameniza. Se você vê que mesmo com todos esses tratamentos não estão resolvendo, a gente às vezes tem que usar outros artifícios, né, como antialérgicos e antihistamínicos, né, associado em casos mais graves. Infelizmente, temos que colocar o corticoide. Existem alguns perfis que sofrem um pouquinho mais com isso. Nós estávamos vendo na reportagem lá a garotinha, a Milena, né? Sim, a loirinha Milena, ali com olhos claros. As pessoas com olhos claros sofrem um pouco mais? Elas têm mais sensibilidade à luz. A gente chama isso de fotofobia. Né? Então, elas sentem isso muito mais do que as pessoas que têm olhos castanhos. Mas o que a gente fala dá para usar óculos escuros, né? E a gente sempre fala para, por exemplo, na sala, nos quartos, arejar bastante, não deixar acumular pó, poeira, porque isso aumenta ainda mais nessa época da região. Essa transição que nós tivemos, ontem chegamos a 36 graus aqui, hoje estamos com, agora acho que deve estar uns 20. Isso influencia bastante também, né, doutora? Demais. A gente tem sentido nesses últimos anos uma mudança climática extremamente importante. Então, assim, esses casos de alergia, eles têm aumentado nos últimos anos. Antigamente a gente percebia que eram épocas específicas, mas hoje em dia parece que é o ano inteiro. O ano todo vocês Aqui recebem no consultório o pessoal reclamando. Tratamento, ele é basicamente simples. A gente tem que fazer, às vezes se você vê que o controle clínico não está sendo resolutivo, né, a gente pede para fazer, é sempre um conjunto, né? O oftalmologista, o alergista também às vezes pode ser consultado para a gente unir forças e evitar, né, alguns outros problemas maiores com a alergia. Perfeito. A doutora Priscila Cus falando com a gente aqui, médica oftalmologista, desmistificando um pouco também, né, esses problemas todos de alergia agora nessa época do ano, com pólen, com pó, enfim, para que você tenha mais qualidade, aí, enxergue a vida muito bem, sem as coceiras, vermelhidão e tudo mais. Doutora, obrigado pela participação aqui, viu? Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui. Nosso prazer é recebê-la com as suas orientações, com todo o seu conhecimento. Obrigado e até uma próxima. Até. Isso aí, quarta-feira que vem a gente volta com mais uma edição do nosso quadro Fala Doutor.